Lição 6. É meu privilégio adicionar a lição 6. Esta parte lhe dará um excelente entendimento da peça de mecanismo mais maravilhosa que jamais se criou. Um mecanismo com o qual você pode criar para si mesmo saúde, força, sucesso, prosperidade ou qualquer outra condição que desejar. As necessidades são exigências, e as exigências criam ação, e as ações produzem resultados. O processo de evolução está construindo constantemente nosso amanhã desde o agora. O desenvolvimento individual, como o desenvolvimento universal, são graduais com uma capacidade em um volume sempre crescentes. Em sabendo que violamos os direitos dos outros teremos peso de consciência e estaremos em dificuldades a todo e cada momento, é um sinal de que o sucesso está condicionado ao ideal superior, que é o maior bem para a maioria, aspiração, desejo e mantes relações harmoniosas constantes e persistentes conseguirão resultados. O maior obstáculo é o apego a ideias errôneas. Para estar em sintonia com a verdade eterna precisamos ter serenidade e harmonia interior. Para receber inteligência, o receptor deve estar sintonizado com o transmissor. O pensamento é produto da mente e mente é criativa, porém, isso não significa que o universo mudará seu modus operandi para se adaptar a nós ou a nossas ideias. Significa que podemos estar em relação harmoniosa com o universo, e quando conseguimos poderemos pedir qualquer coisa a qual tenhamos direito, e está simplesmente se fará. A mente universal é tão maravilhosa que é difícil entender seus poderes e possibilidades disponíveis e seus ilimitados efeitos. 2. Já vimos que esta mente não é somente toda a inteligência senão toda a substância. Como, então, esta se forma? Como fazemos para conseguir o efeito desejado? 3. Pergunte a qualquer eletricista qual será o efeito da eletricidade e ele responderá que a eletricidade é uma forma de energia e seu efeito dependerá do mecanismo ao qual se conecte. Deste mecanismo dependerá se teremos calor, luz, força, música ou qualquer outra maravilhosa demonstração de potência onde tenha sido aplicada esta energia essencial. 4. Que efeito pode produzir o pensamento? A resposta é que o pensamento é mente em ação, tal como o vento é ar em ação, e esse efeito dependerá por completo do mecanismo ao qual esteja unido. 5. Aqui, então, está o segredo de todo o poder mental. Depende por completo do mecanismo ao qual nos unimos. 6. Qual é este mecanismo? Sabe você algo do mecanismo inventado por Edison, Bell, Marconi e outros magos da eletricidade, através dos quais lugar, espaço e tempo se converteram simplesmente em uma forma de falar? Porém, alguma vez se parou para pensar que o mecanismo que lhe foi dado para transformar o universo, que o poder potencial onipresente foi inventado por um inventor maior que Edison? 7. Estamos acostumados a examinar o mecanismo dos implementos que utilizamos para lavrar a terra, e procuramos entender o mecanismo do automóvel que conduzimos, porém, a maior parte de nós permanece na mais absoluta ignorância a respeito do mecanismo maior e mais importante que jamais existiu, o cérebro do homem. 8. Examinemos as maravilhas deste mecanismo, talvez desse modo compreenderemos melhor os diferentes efeitos que causa. 9. Em primeiro lugar está o grande mundo mental no qual vivemos, nos movemos e temos nosso ser. Este mundo onipotente, onisciente e onipresente, responderá a nosso desejo em relação direta a nosso propósito e fé. O propósito deve estar de acordo com a lei de nosso ser, isto é, deve ser criativo ou construtivo. Nossa fé deve ser suficientemente forte para gerar uma corrente de força suficiente para trazer nosso propósito à manifestação. Faça-se segundo sua fé porta-chancela da prova científica. 10. Os efeitos que se produzem no mundo exterior são o resultado da ação e reação do indivíduo sobre o universo. Este é o processo que chamamos pensar. O cérebro é o órgão através do qual se conquista este processo. Pense na maravilha disso. Ama você a música, as flores, a literatura, ou lhe inspira o gênio do antigo pensamento ou do moderno? Lembre-se, cada beleza a qual você reage precisa ter sua contraparte correspondente em seu cérebro antes que possa apreciá-la. 11. Não há uma só virtude ou princípio no armazém da natureza que o cérebro não possa expressar. O cérebro é um mundo em embrião, pronto para se desenvolver no momento que for necessário.
Se pode compreender que esta é uma verdade científica e uma das maravilhosas leis da natureza, será mais fácil para você conseguir compreender o mecanismo pelo qual se estão conseguindo esses extraordinários resultados. 12. O sistema nervoso tem sido comparado a um circuito elétrico com sua bateria de celular nas quais se origina a força, e a sua matéria branca com os fios isolados pelos quais flui a corrente. É através destes canais que cada impulso ou desejo é levado através do mecanismo. 13. A medula espinal é o grande motor e via sensorial pela qual as mensagens são enviadas ao e desde o cérebro. Então, é a fonte do sangue que flui através das veias e artérias, renovando nossa energia e força. A estrutura perfeitamente disposta sobre a qual se apoia todo o corpo físico. E, finalmente, a formosa e delicada pele, cobrindo todo o mecanismo, é um manto de beleza. 14. Este então é o templo do Deus vivente e o eu individual sediou o controle do conhecimento do mecanismo que está sob seu controle dependerá o resultado. 15. Cada pensamento põe as células do cérebro em ação, a princípio a substância sobre a qual se dirige o pensamento não responde, porém, se o pensamento está suficientemente refinado e concentrado, a substância finalmente responde e se expressa perfeitamente. 16. Esta influência da mente se pode exercer sobre qualquer parte do corpo, eliminando qualquer efeito indesejável. 17. Uma perfeita concepção e entendimento das leis que governam o mundo mental são de um valor inestimável nas transações de negócios, pois desenvolve poder de discernimento e da clareza na compreensão e apreciação dos fatos. 18. O homem que busca em seu interior em vez de no exterior pode fazer uso das poderosas forças que finalmente determinarão seu rumo na vida e assim levá-lo a uma vibração com tudo que é melhor, mais forte e mais desejável. 19. A atenção ou concentração é provavelmente o mais básico e importante no desenvolvimento da cultura mental. As possibilidades da atenção quando estão dirigidas corretamente são tão surpreendentes que pareceriam incríveis a pessoas não iniciadas. Uma atenção desenvolvida é a característica distintiva de cada homem ou mulher de sucesso, e é a maior habilidade pessoal que se pode adquirir. 20. O poder da atenção pode se entender mais facilmente comparando-o com uma lupa na qual a luz dos raios do sol se pode enfocar, não possui nenhuma força particular enquanto o cristal se move em volta e os raios são dirigidos de um lugar a outro. Porém, deixe o cristal perfeitamente sustentado e permita que os raios sejam enfocados em um ponto durante algum tempo, e o efeito será evidente imediatamente. 21. Assim é com o poder do pensamento. Permita ao poder dissipar dirigindo o pensamento de um objeto a outro, e aparentemente não há resultados, porém, enfoque este poder mediante a atenção ou concentração em qualquer propósito durante algum tempo e nada será impossível. 22. Um médico muito simples para uma situação complexa, dir-se-ia. Muito bem, entendo você que ainda não teve nenhuma experiência em concentrar seu pensamento em um propósito ou objeto definido. Escolha qualquer objeto e concentre sua atenção nele com um propósito definido por somente 10 minutos. Não pode fazê-lo, a mente vagará uma dezena de vezes e será necessário trazê-la de novo ao propósito original. E cada vez o efeito terá sido perdido e no final dos 10 minutos não se terá ganho nada, porque você não foi capaz de manter firme seu pensamento no propósito. 23. Todavia, através da atenção que finalmente poderá superar todos os obstáculos que apareçam em seu caminho ascendente, e a única forma de adquirir este maravilhoso poder é com a prática aperfeiçoa, nisso bem como em tudo. 24. Para cultivar o poder da atenção, traga uma fotografia com você no mesmo assento no mesmo quarto na mesma posição que até agora. Examine-a por cerca de pelo menos 10 minutos. Observe a expressão dos olhos, a forma das feições, a roupa, o modo que se arruma o cabelo, enfim, observe cuidadosamente cada detalhe mostrado na fotografia. Agora feche os olhos e tente vê-la mentalmente. Se você conseguir ver cada detalhe perfeitamente e pode formar uma boa imagem mental da fotografia, deve felicitar-se. Se não, repita o processo até que possa. 25. Este passo simplesmente tem a finalidade de preparar o terreno. Na próxima semana estaremos prontos para semear a semente. 26. É por meio de tais exercícios que você finalmente poderá controlar sua disposição mental, sua atitude, seu estado de consciência.
27. Os grandes financistas estão aprendendo a se afastar cada vez mais da multidão, assim podem ter mais tempo para planejar, pensar e gerar a disposição mental adequada. 28. Os homens de negócio de sucesso estão demonstrando constantemente que é proveitoso o fato de se manter em contato com o pensamento dos outros homens em negócio de sucesso. 29. Uma única ideia pode valer milhões de dólares, e estas ideias podem vir somente aos que são receptivos, que estão preparados para recebê-las, que estão em um estado de ânimo de sucesso. 30. Os homens estão aprendendo a se colocar em harmonia com a mente universal, estão aprendendo a unidade de todas as coisas, estão aprendendo métodos e princípios básicos de pensamento, e isso está mudando condições e multiplicando resultados. 31. Estão constatando que as circunstâncias e o ambiente seguem a direção do progresso mental e espiritual, constatam que o crescimento se segue ao conhecimento, a ação se segue à inspiração, a oportunidade se segue à percepção, sempre o espiritual primeiro, depois a transformação em infinitas e ilimitadas possibilidades de sucesso. 32. Como o indivíduo é o canal para a manifestação do universo, estas possibilidades são inesgotáveis. 33. O pensamento é o processo pelo qual podemos absorver a essência do poder, e mantê-la em nossa consciência interna até que se converta em parte de nossa consciência normal. O método para consegui-lo é a prática persistente de alguns princípios básicos, segundo o explicado neste sistema, é a chave mestra que abre o depósito da verdade universal. 34. Atualmente as duas grandes fontes de sofrimento humano são doença corporal e ansiedade mental. Estas podem ser rastreadas facilmente até a violação de alguma lei natural. Isso é, sem dúvida, devido ao fato de que o conhecimento até agora continue sendo parcial, porém, as nuvens de escuridão que se acumularam através dos séculos estão começando a se retirar e com elas muitas das misérias que estão presentes na informação imperfeita. Que um homem pode mudar, melhorar, reconstruir-se, controlar seu ambiente e dominar seu próprio destino é a conclusão de toda mente que esteja consciente do poder do pensamento correto em ação construtiva, Larsen. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado.